Hoje eu vou mostrar para vocês 3 áreas da engenharia elétrica que são um pouco difundidas aí em vários vídeos na internet. Eu acredito que dificilmente você vai encontrar da forma como eu estou colocando aqui para vocês, que são áreas que você pode ganhar dinheiro, são áreas pouco exploradas e fogem daquela mesmice de vários vídeos, inclusive vídeos meus que falam sobre áreas em potencial da engenharia elétrica. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wondowski. Eu sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 12 anos com projetos e obras elétricas. Nesse meio tempo, eu já fiz diversas obras, diversos projetos na minha cidade e região e eu consigo passar para vocês uma visão mais real do que acontece. Eu não sou professor, eu não estou vendendo curso para vocês, eu vou falar a verdade do que eu vejo acontecer aí e de como eu ganho dinheiro também. Então eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês falando sobre 3 áreas da engenharia elétrica que são muito pouco difundidas ou talvez não sejam abordadas da forma como eu vou abordar aqui e que você pode ganhar dinheiro com isso. Esse vídeo é uma ideia de algumas pessoas que entraram em contato comigo em outros vídeos que eu falo sobre a profissão de engenharia elétrica e queriam ter mais opções, porque é muito comum você ver, faça projeto fotovoltaico, instalação fotovoltaica, vamos fazer coisa de carro elétrico, faça projeto e ganhe 30 mil reais, faça laudo. Tem esse monte de promessas e não é bem assim. Eu já falei isso em outros vídeos, mas a questão aqui é que áreas, além dessas, que qualquer vídeo que você vai encontrar sobre engenharia elétrica vai ter, que você pode pegar e pode ganhar dinheiro também. Porque, querendo ou não, se você está fazendo um curso de engenharia, ou se está fazendo qualquer outro curso na tua vida, você está fazendo por amor, mas você também está fazendo por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro, você também trabalha por dinheiro. Então eu quero pegar e compartilhar com vocês essas áreas. Então eu vou começar da área que, na minha visão, baseado no meu conhecimento, no que eu faço, dá menos dinheiro para a área que dá mais dinheiro. Lembrando, é a minha visão baseada na minha cidade, no que eu já faço, e também quero deixar claro que eu executo essas coisas. Então eu não estou falando como quem quer vender uma coisa para vocês. Eu estou falando do que acontece no meu dia a dia, de coisas que eu vejo, de dinheiro que entra na minha conta graças a esse tipo de serviço. Então eu vou compartilhar com vocês isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas áreas, pode mandar mensagem aqui embaixo. Tem o meu WhatsApp, é bem facinho de achar. Tem e-mail, também é bem facinho de deixar. Eu também vou deixar aqui meu e-mail, mas é bem tranquilo de entrar em contato comigo. Pode entrar em contato também no Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem o Kawaii, tem todas as redes sociais. Entra em qualquer rede social, entre em contato comigo, eu respondo o que você quiser também. Então a gente vai falar sobre essas 3 áreas. A primeira área que eu quero falar é sobre engenharia clínica. Engenharia clínica é uma área da engenharia elétrica que você, após uma pós-graduação em engenharia clínica, depois de formado, faz uma pós-graduação e você está habilitado, digamos assim, para trabalhar em engenharia clínica, que obviamente é uma área dentro do hospital. Então, como que funciona a engenharia clínica? Um hospital, ele tem diversas tecnologias, ressonância, hemodinâmica, UTI. Cada ambiente desses daqui tem um tipo de equipamento, um tipo de instalação, um tipo de tecnologia único para aquilo dali. E isso, para um médico que é da área de ciências aí saber fazer, não tem como. Ele sabe tecnicamente a parte dele, mas ele não sabe como funciona, quanto que é de consumo, como que funciona a manutenção, como funciona a instalação, ele não sabe isso, e não tem nem por que saber. O engenheiro clínico, ele faz esse tipo de análise, ele procura dentro do hospital saber quais são as novas tecnologias e como aplicá-las dentro do hospital. Ele faz plano de manutenção, dependendo da onde ele está trabalhando ali para fazer esse tipo de instalação ou esse tipo de aferição. Ele também, dependendo do hospital, ele pode fazer também a calibragem dos equipamentos e ele faz uma série de ações na área de tecnologia no hospital, tirando a parte de TI, que é a parte de internet, de cabeamento estruturado em geral. É a parte mais de tecnologia voltada aos equipamentos médicos. É isso que ele trabalha. Qual que é a minha relação até com engenharia clínica? Eu já fiz projeto de hospital, já trabalhei até para a Unimed, já fiz projeto de laboratório, já fiz projeto de diversas faculdades. Então, eu já tive a oportunidade de ver aí na prática diversos hospitais. Isso tanto na minha região quanto aí fora da minha região. Graças a isso, eu já tive contato com esse tipo de engenheiro e, inclusive, já cheguei a cogitar fazer uma pós-graduação em engenharia clínica. Okay? Por que eu escolhi ou cheguei a cogitar isso? Primeiro, existem pouquíssimas faculdades que dão
engenharia clínica. Então, você está falando de uma área extremamente nichada, que tem poucos profissionais. Então, teoricamente, a parte da remuneração seria uma coisa muito interessante. Por que que eu queria fazer? Porque eu faço projetos para hospitais. Então, quando eu faço projeto para hospital, eu tenho uma norma específica para seguir. Eu tenho UTI é uma coisa, hemodinâmica é outra, laboratório é outra, transfusão de sangue, a área de transfusão de sangue é outra, atendimento é outra. Então, tem vários pormenores que, graças a eu ter esse contato com hospitais, eu gostei muito e eu queria me especializar nisso, por isso eu queria fazer uma pós-graduação em engenharia clínica. Eu também tenho um amigo que tem uma empresa que faz aferição de equipamentos clínicos e ele também faz manutenção desses equipamentos. Tenho quase certeza que ele ganha muito mais do que eu. Então, para você empreender, é maravilhoso. Ele só tem ele na cidade, para você ter uma noção. Pelo menos o mais forte, digamos assim. Então, é uma área muito interessante. Por que que eu não fiz engenharia clínica também e não levei para frente após? Porque o hospital, ele valoriza um único profissional. Eu estou falando na prática. Um único profissional, que se chama médico. O médico ganha bem, ele tem todos os tratamentos, até a comida, dependendo do hospital, é diferente do médico do que as outras pessoas comem. O resto é resto. Ou seja, o cara que faz o administrativo, o cara que faz o TI, o cara que faz a manutenção, o cara que faz a engenharia clínica, é resto. Então, ele não vai ganhar bem, ele não vai ser valorizado, vai ser uma briga constante para você conseguir implantar novas tecnologias, principalmente se mexer no bolso dos médicos, que geralmente são o pessoal que manda nesses hospitais. Então, o que eu quero dizer é assim, não é uma área, na minha visão, baseado no que eu já vi, não é uma área bem remunerada para empregado, é uma área bem remunerada para você, quem sabe, abrir uma empresa e atender esse tipo de cliente. Não é fácil abrir uma empresa também, mas é uma área legal, é uma área que, se você tiver interesse, você terá poucos concorrentes, e se você tiver dentro do hospital, por exemplo, na área de manutenção, perfeito. Você já está na área perfeita para fazer uma engenharia clínica. Só tenha ciência aqui, se você está no hospital, você já sabe. Mas se você não está, saiba, um hospital ele valoriza primordialmente o médico. O resto é resto, falando na prática. Então, eu já tive muita dor de cabeça aí negociando contrato de projeto, de execução, de manutenção. É triste de você lidar com eles. E é uma situação chata, inclusive, de eu falar isso, mas é a verdade. Então, olhando do ponto de vista para você aí, que é engenheiro eletricista e quer trabalhar com isso, saiba que provavelmente você não vai ganhar um rio de dinheiro, você vai ganhar muito mais na indústria do que num hospital e você vai esquentar menos a cabeça. Mas é uma área legal, é uma área que tem pouca pessoa habilitada para fazer isso. Então a gente vai para a segunda área que eu quero falar para vocês hoje, que também, coincidentemente, eu acabei lembrando e estou falando isso nesse vídeo, que também é da área de hospital, mas é mais específico, que é da parte de IT médico. IT médico, se você lembra, talvez, da faculdade, você sabe que tem alguns tipos de aterramento. Tem TT, IT, TNC, TNS, TNCS, tem vários aterramentos. Tem um sistema de aterramento chamado IT. Esse sistema é um sistema que você tem uma impedância, basicamente separando a carga de alguns equipamentos do restante da rede. Isso quer dizer, na prática, que você tem um transformador específico para algumas áreas de um hospital. Por que que isso é interessante? É interessante porque é uma área extremamente nichada e que paga bem. Só que é a obra, geralmente, né? Então você tem que fazer uma obra disso. Onde que é necessário IT médico? Já entra em detalhe o que é mais especificamente. UTI, UTI neonatal, hemodinâmica, são algumas das áreas que necessitam de IT médico. Por quê? São áreas que não podem, de nenhuma forma, ter falhas. Qual que é a vantagem do IT? Eu fiz esse teste na prática, eu já instalei 2 sistemas atualmente IT e já fiz, se eu não me engano, 2 ou 3 projetos disso daí aí ao longo dos meus 12 anos. Mas qual que é a grande vantagem disso? Eu fiz esse teste na prática. Digamos que eu tenho uma tomada aqui e, por algum motivo, fechou curto de fase e neutro, ou fase e terra, não importa. O que acontece no sistema normal, que está bem feito? Desarma o disjuntor. Digamos que essa tomada está ligada numa incubadora. O que acontece se desarmar esse disjuntor? O que acontece nesse 1 minuto que desarma esse disjuntor até a pessoa ir lá rearmar, ou quem sabe nem conseguir rearmar e a pessoa tem que trocar a tomada? O que pode acontecer? Pode perder uma vida. Inclusive é obrigatório ter médico em centro cirúrgico, lembrei agora. O que acontece numa cirurgia se o cara vai serrar lá o crânio da pessoa e desarma um disjuntor com a serra ali no meio do trabalho? Olhe o risco, olhe a responsabilidade. Numa situação normal, desarma o disjuntor. Deu um curto, desarmou o disjuntor.
que acontece no IT médico? Se eu tiver falha, fase neutro, fase terra, não desarma o disjuntor e continua atendendo a linha normal, tudo que tiver ligado nessa linha do IT médico. O transformador é um transformador específico, um transformador que separa essas cargas, ele consegue aguentar isso, ele percebe, tem uma central de enfermagem, você manda um alerta para a central de enfermagem e a tomada, ela continua funcionando, não desarma nada, só dispara um alarme. Essa é a grande vantagem, resumidamente, de você ter um IT médico. Eu fiz o teste prático disso. A última vez que eu instalei, que inclusive foi aqui no Hospital Unimed, na UTI neonatal aqui de Ponta Grossa, o que eu fiz? Eu peguei um cabo, fiz um jump e ó, na tomada, depois instalado o IT médico. Então eu fiz o teste na prática do que acontece. Então, não acontece nada. Basicamente, toca um alarme e fala, ó, tem uma coisa errada, vai resolver. Qual que é a vantagem, você como profissional, de instalar um sistema desse? É extremamente específico e é uma coisa que está lidando com vidas humanas. Então, olhe a responsabilidade que eu tenho. Se der um problema lá naquele hospital, vai cair sobre quem? Vai cair sobre mim. No caso de lá, vai cair sobre mim e nos outros engenheiros envolvidos. Então, é uma coisa que demanda um nível de estudo muito grande e demanda uma responsabilidade muito grande. Em contrapartida, você consegue cobrar mais, obviamente, por isso. Então, você cobra mais sobre o projeto, cobra mais sobre a execução. Então, é uma área interessante, é uma área extremamente nichada, mas se você quer talvez vislumbrar alguma coisa melhor do ponto de vista financeiro, é uma área legal. Eu não recomendo você ir para a área de IT médico sem ter experiência na área. Não é uma área para quem está começando, é uma área para quem sabe, se você já está me vendo aí, já tem uma empresa há alguns anos, é uma área que você pode atacar baseado nisso. Não arrisque isso sem experiência, porque é uma área muito perigosa. Mas dá dinheiro, não vou negar. E, por último, é uma área bem conhecida, uma área que muitos de vocês já ouviram falar, mas eu vejo muito pouco engenheiro eletricista atacando, que são as internets das coisas que a gente fala. O que é isso? É basicamente Alexa. Então, hoje, não é o que me dá mais dinheiro, mas o que hoje, na parte de projeto e na parte residencial, mais valorizou meu serviço e eu consegui mudar o patamar, digamos assim, de rendimento graças a isso. É a parte da Alexa. Como que funciona hoje a minha empresa? Hoje eu faço instalação predial, projetos prediais, projetos residenciais, industriais, comerciais, hospitais, mercados. Estou fazendo inclusive uma obra no mercado. Se você quer ver, vá lá no TikTok, tem um monte de vídeos sobre esse mercado. Eu faço shopping, faço diversas obras e projetos. O que me dá mais dinheiro? Obra. Ponto. Qualquer cara que for falar para você diferente está mentindo. Projeto não dá dinheiro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas projeto não dá dinheiro. O que dá dinheiro é obra. Dá dinheiro também, claro, é laudo. Laudo dá dinheiro. Mas projeto não dá. Mas não é esse que eu quero chegar. Em obra, qual que é o tipo de obra que dá menos dinheiro? Casa. Ponto. Projeto, qual que é o menos que dá dinheiro? Casa. Ponto. O que acontece? Quando começou a entrar a parte da Alexa, eu estou há 2 anos trabalhando com a Alexa. O que acontece? Eu consegui valorizar melhor o meu projeto e valorizar melhor a minha mão de obra. Porque a elétrica é uma área muito concorrida, é uma área que a mão de obra vai lá para baixo. Então você não consegue cobrar bem e você tem um trabalho gigantesco. Então é uma área muito complicada hoje em dia, residencial, para a gente fazer. Por exemplo, eu só faço casa de alto padrão. Eu não consigo, com os meus valores, com os meus custos, fazer uma casa aí de 100 metros quadrados. Não existe, não é impossível para mim fazer. Então eu preciso correr atrás de serviços maiores. E o que acontece quando a gente está lidando com a Alexa? Você tem um poder agregado em cima de valor muito maior. Então, citar exemplos assim, exemplos reais, estou falando de preços reais. Quanto que cobram aqui na minha cidade, em média, o ponto um eletricista? Então, um eletricista. Ele cobra entre 40 e 60 reais. Em média é isso. Tem uns que cobram mais, tem uns que cobram menos, mas em média é 40 a 60 reais o que um eletricista cobra, um ponto de uma iluminação normal. Beleza. Quanto que eu cobro para instalar um ponto normal? Na faixa de uns 80 a 100 reais. Eu não cobro por ponto, mas uma média dá mais ou menos isso, 80 a 100 reais. Com nota fiscal, garantia, tudo mais. Eu não tenho problema de falar sobre isso também, porque a minha concorrência nunca é no preço, é na qualidade, é também na tradição que eu tenho aqui. Então eu não me importo de falar sobre isso. Um ponto de Sonoff, eu cobro em média 100 reais para instalar. Só que tem uma coisa, a passagem do cabo, digamos que eu for fazer uma instalação nova, não é comigo. O ponto Sonoff é configuração e colocação
do Sonoff. Eu falo Sonoff, mas o acionador Wi-Fi para Alexa. Eu cobro R$100, tirando a parte da instalação da Alexa. Então, numa casa aí de 150 metros quadrados, que eu tenha 50 acionadores, que é padrão, basicamente, eu vou cobrar na faixa de R$5.000. Sabe quanto tempo que eu levo para instalar e configurar? Menos de uma semana. Sabe quanto tempo eu levaria para instalar 50 pontos no mesmo apartamento, provavelmente? Talvez mais de um mês. Então, financeiramente falando, a instalação de acionadores aí da Alexa, também está dentro som, TV, internet, toda a parte de automação é muito mais valorizada. E isso eu estou falando de uma coisa que eu cobro muito barato, comparativamente, assim. Eu tenho projetos aí que já recebi, orçamentos de concorrentes, que trabalham só com automação. Eles chegam a cobrar o triplo do valor que eu cobro da minha mão de obra para fazer a elétrica, eles cobram para automação. Como que eu comecei a ganhar mais cliente? Eu cobro a metade do que eles cobram. Eu ganho dinheiro, o cliente fica feliz, e eu ganho dinheiro no projeto, na execução, na parte elétrica, na parte de dados, na parte da Alexa. Então foi uma coisa que me fez ganhar mais dinheiro, principalmente na parte aí de, digamos, de casa. Não é uma coisa aplicável em industrial ainda, não é aplicável em comercial, mas residencial me fez aumentar o meu faturamento. Então, se você está começando, inclusive, essa é uma dica real para você. A Alexa, ela é fácil de instalar, ela não é difícil, ela não é cara, você consegue vender direto para o teu cliente final e você não precisa ter muita experiência. Então, se você está me vendo aí, você é recém-formado ou acabou de sair da área, ataque na Alexa. É a melhor opção, na minha visão, aí de custo-benefício, é você atacar nisso, porque não tem para igualar. Então, você não vai ganhar um rio de dinheiro, mas vai ser uma coisa que vai te dar um retorno financeiro melhor. Eu aplico isso na minha empresa e eu digo com todas as letras. Foi uma coisa que mudou meu faturamento em residencial, foi instalar a Alexa. Então hoje, só para vocês terem uma noção, né? Quando eu faço a instalação de uma casa, o que eu faço? O que está incluso no meu pacote, né? Eu instalo toda a fiação, é claro, interruptores, tomadas, iluminação, fitas de LED, dependendo da obra, eu coloco a fita de LED no móvel, dependendo do lugar. Tem vários móveis, inclusive, que eu tenho que colocar. A gente faz instalação aí de luminárias externas, daí faz a parte de internet, TV, internet Wi-Fi e automação. Então, com isso, a gente entrega a casa inteira pronta. Ah, tem também som e interfone que eu não lembrei de falar. Então, a gente entrega toda a casa pronta, 100%. Isso agrega valor. Então, a minha área de atuação é essa, basicamente, quando é residencial, né? E a área, na minha visão, que dá mais dinheiro. Assim, claro, comparativamente, é irrisório o que eu ganho no residencial comparado a outras áreas que eu atuo. Mas eu consegui viabilizar. Por que estava acontecendo? A minha mão de obra estava tão cara, o quanto eu pago para o meu funcionário, que eu não conseguia viabilizar obras residenciais, porque o valor base meu era muito alto. Eu não conseguia, não existe milagre. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar funcionário, tenho que dar garantia das coisas, tenho que pagar nota fiscal. Então, quando eu consegui chegar com a Alexa, eu consegui subir um pouquinho esse nível e voltei a fazer mais obra residencial graças à Alexa. Então, essa é a dica final. Se você quer ganhar dinheiro, na minha visão, aí com uma área diferente das outras que eu já falei, ou outras que você vai ver em outros vídeos, faça a Alexa, que eu acho que vai ser melhor. Claro, engenharia clínica é muito legal, eu gosto muito, ainda, quem sabe, no futuro eu não faça aí uma pós-graduação, e também a parte de IT médico é perfeito, eu adoro fazer, mas é uma área extremamente nichada. Mas se vocês queriam aí um vídeo diferente sobre outras áreas que você pode trabalhar, são essas 3 áreas. Eu agradeço muito que você tenha assistido até aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui que eu vou responder todo mundo. E até a próxima.